Arteria tormento d'amore, Ileria fa parte. Enquanto isso, Rosana se prepara diante do espelho, colocando-se no vestido de noiva. Em voz firme, ela afirma que a loucura já está feita, aceitando o destino que se aproxima. Maria pergunta sobre Mateu. Gumersindo cita que o mesmo já vem vindo e observa atentamente cada movimento da situação que se desenrola, como se tivesse a preocupação de que algo ainda pudesse acontecer. Mateu chega acompanhado de Bartolo e Leonora. Por sua vez, Gumersindo permanece atento e analítico, observando-o de forma silenciosa. Mateu passa por Gumersindo sem dizer uma única palavra, carregando consigo um ar de seriedade que chama a atenção de todos. Olavo, percebendo o clima tenso, diz a Gumersindo que ele já pode buscar a noiva, trazendo uma espécie de impulso para que o casamento realmente siga adiante. Rosana, por sua vez, observa Mateu com intensidade e, em um momento quase inconsciente, Mateu acaba enxergando Juliana na imagem de Rosana, o que lhe provoca um leve sorriso, como se em sua mente quisesse acreditar que de fato estivesse diante de Juliana. Sozinha, Juliana se deixa levar pela emoção e chora, sendo surpreendida por Damião, que questiona os motivos de suas lágrimas. Juliana responde de forma evasiva, dizendo que não era nada, mas Damião insiste e ressalta que ninguém chora por nada. Juliana admite que o que sente é apenas tristeza profunda e silenciosa. Enquanto isso, Padre Olavo dá início ao casamento com toda a formalidade. Rosana e Mateu trocam as alianças, e Olavo explica que as alianças simbolizam a união permanente entre o casal, representando não apenas uma lembrança viva, mas também um juramento feito diante de Deus. Olavo reforça ainda que Mateu foi recebido como filho naquela família, mas que de agora em diante passaria a ser de fato membro oficial. Mateu e Rosana se encaram de forma contida e silenciosa, como se estivessem tentando absorver tudo aquilo. Janete vai até o quarto de Juliana e questiona o que está acontecendo, ao que Mariana revela que Juliana estava agoniada. Janete insiste em saber, mas Juliana diz que não era nada e que já estava melhor, embora seu olhar triste mostrasse o contrário. Janete pergunta então o motivo das lágrimas, e Juliana diz sentir saudade dos pais, momento em que Janete pede que ela permaneça no quarto e tente descansar. Do outro lado, os italianos celebram com sua própria festa, preparada por eles mesmos com simplicidade. Dançam e se alimentam aproveitando cada instante de forma espontânea. Olavo comenta que, de qualquer maneira, a cerimônia havia sido muito bonita, ao que Gumersindo responde de maneira simples. Olavo ressalta que agora a filha de Gumersindo está casada e que Deus certamente abençoaria a união, e Gumersindo diz esperar que assim seja. Olavo observa Mateu e comenta que o noivo poderia ao menos sorrir um pouco, mas Gumersindo apenas suspira em silêncio. Enquanto isso, Augusto conversa com Angélica e diz que já está cuidando de alugar uma bela casa em São Paulo, lembrando ainda que seu pai gostaria de construir uma mansão na Avenida Paulista, mas que isso levaria tempo e ele não teria paciência de esperar para casar com ela. Augusto beija a mão de Angélica e, em tom de leve brincadeira, questiona quando ela finalmente irá pedir por um beijo, relembrando a promessa entre eles. Ele diz que está esperando que ela mesma peça, mas no momento em que quase se beijam, Angélica recua e pede para entrarem na casa. Enquanto isso, Marco Antônio comenta que Mariana havia dito que Juliana não estava passando bem, mas Juliana afirma que já havia melhorado. Marco Antônio insiste dizendo que se ela realmente estivesse se sentindo bem, poderia até fazer um passeio juntos. E Juliana confirma que gostaria, ao que Marco Antônio responde que irá esperar que ela se troque. Sozinha, Juliana reflete em voz baixa que precisa aprender a cuidar da própria vida sem depender de ninguém. Em outro momento, Aldino comenta que a festa foi pífia, considerando as posses do pai da noiva, e ressalta que o noivo sequer demonstrou um sorriso. Os italianos, alheios a essas críticas, continuam a se divertir em sua celebração, dançando e aproveitando. Bartolo tenta acalmar todos, dizendo que Mateu já estava a caminho e que era preciso ter calma. Maria, exausta, suspira e diz que a arrumação da casa ficaria para o dia seguinte, pois estava muito cansada. Rosana, já no final da festa, garante que vai tirar o vestido, mas Mateu diz que não, pois eles irão para a colônia. Rosana resiste dizendo que não queria ir, mas Mateu afirma que, sendo esposa dele, deverá acompanhá-lo onde quer que ele vá. Gumersindo acaba permitindo, e Maria pede para que não demorem, pois o quarto já estava pronto, mas Mateu responde que não dormirão lá, deixando Gumersindo confuso. Mateu então segue para a colônia com Rosana. Lá, Mateu dança com Rosana, chamando a atenção de todos. Batista comenta que parecia realmente outra gente. Rosana e Mateu continuam a dançar, enquanto Maria comenta que não consegue imaginar Rosana dormindo em uma colônia
colônia, ao que Gumercindo responde que Mateus não poderia ter feito aquilo, mas Maria questiona a situação. Gumercindo encerra dizendo que a festa havia terminado e pede para que Angélica e Maria durmam. Sozinho, Gumercindo reflete que o italiano era mais atrevido do que pensava, mas acredita que ele ainda não tinha ideia com quem estava lidando. Já na colônia, Rosana diz que deseja voltar para casa porque estava cansada, mas Mateus ressalta que a festa mal havia começado. Mateus garante que sua cama já estava arrumada ali e que eles iriam ficar, mas Rosana insiste para que apenas ele fique, alegando querer ir embora. Mateus responde que sua esposa não deixaria daquela forma. Por fim, Mateus coloca Rosana na cama, mesmo contra a vontade dela, enquanto Rosana alega não querer dormir ali, e Mateus, com determinação, diz que de qualquer forma ele vai dormir. Por sua vez, Mateus coloca Rosana na cama. Rosana alega que não deseja dormir naquele lugar, mas Mateus afirma que vai dormir sim, independentemente da vontade dela. Ele insiste em permanecer e então pede para Rosana tirar o vestido, mas Rosana responde que, com ele ali presente, observando-a, ela não tem coragem nem disposição para retirar a roupa. Rosana, em um tom mais suave, pede que Mateus feche os olhos, como forma de ganhar tempo, porém Mateus insiste novamente no pedido. Rosana, tentando escapar da situação, solicita que Mateus vá esperar na sala por 2 minutos, apenas para que ela pudesse se recompor. Mateus, mesmo relutante, acaba cedendo e se rendendo à vontade da esposa. Enquanto isso, Leonora comenta com certa curiosidade que se o lençol estiver manchado, será a prova de que Rosana havia mentido sobre sua pureza. Bartolo, por sua vez, afirma apostar que realmente o lençol estará marcado. Em meio à festa, Agenor pergunta até que horas a comemoração vai durar. Bartolo responde que será até acabar o vinho, e Tizio acrescenta em tom de brincadeira a Antenor que, pelo jeito, a festa só terminará quando o dia amanhecer. Maria, pensativa e preocupada, questiona a si mesma sobre o que estaria acontecendo com a filha deles, mas Gumercindo, com sua visão prática, responde que o que poderia ter acontecido já aconteceu e não havia mais como voltar atrás. Ele reforça que Rosana escolheu o próprio destino e agora teria que lidar com as consequências dessa escolha. A festa na colônia continua com música, danças e bebidas. Todos os italianos se divertem sem imaginar o que se passa no quarto. Mateus retorna e entra no quarto. Rosana, surpresa, questiona sua presença. E Mateus, então firme, ressalta que Rosana não deveria estar ali apenas por causa de uma mentira. Rosana, emocionada, tenta justificar-se, dizendo que tudo se perdeu apenas por causa de um beijo. Mas Mateus rebate, afirmando que ninguém se perde apenas por um beijo, sugerindo que havia muito mais por trás de suas atitudes. Mateus começa a tirar a roupa e se aproxima de Rosana, que em lágrimas pede perdão, mas Mateus garante com firmeza que ela será sua mulher de fato e que um dia se arrependerá de tudo aquilo por toda a sua vida. Mateus então a beija com intensidade. Enquanto isso, Giuliana chega em casa acompanhada por Marco Antônio. Ele, atencioso, pergunta se Giuliana havia gostado do passeio, ao que ela responde que sim, mas demonstra cansaço e diz que vai se deitar. Marco Antônio, apaixonado, pede um beijo a Giuliana, mas ela responde que prefere esperar até o nascimento de seu filho, pois ainda sente um peso dentro de si. Giuliana garante que não está mais pensando em Mateus, mas Marco Antônio, desconfiado, pede uma prova disso, e os dois acabam se beijando. Após o beijo, Marco Antônio permite que Giuliana vá descansar. No quarto, Rosana sorri para Mateus, afirmando que agora é verdadeiramente sua mulher. Mateus confirma e Rosana, emocionada, promete que será para sempre, para toda a vida dela, e declara que fará tudo o que Mateus quiser, pedindo apenas que ele a ame de verdade. Mateus, pensativo, faz uma pergunta: quantos dias tem um mês? Rosana responde, e em seguida ele questiona quantos anos tem um século. Rosana responde novamente, e então Mateus pede para ela começar a contar. Mas Rosana fica em choque ao compreender o verdadeiro sentido do que ele quis dizer, percebendo a gravidade do compromisso. Pela manhã, Leonora dá um bom dia a Maria e logo em seguida questiona o motivo de Maria estar ali tão cedo arrumando a casa. Maria explica que não conseguiu dormir à noite e precisava ocupar a mente fazendo alguma coisa. Leonora então diz que a partir daquele momento ela mesma cuidará de tudo. Maria aproveita para perguntar onde Rosana havia dormido com o marido e Leonora responde que foi na casa dela mesma, completando que Deus certamente ajudará para que Mateus e Rosana sejam muito felizes juntos. Todos ajudam a limpar os restos da festa, e Mafalda, curiosa, questiona se haverá lençol na janela como prova, mas Nena responde que Rosana já se casou como mulher feita. Rosana acorda ao lado de Mateus e, em seguida, escuta os comentários do pessoal do lado de fora, falando justamente sobre o lençol. Ao ver a mancha no tecido, Rosana se assusta e começa a se auto-questionar sobre o que deveria fazer. Tentando resolver a situação, Rosana molha um pano, mas quando retorna ao quarto, Mateus a questiona para que serviria aquilo.
Rosana, nervosa, pede para que ele a deixe limpar, mas Mateu afirma que aquela mancha é a verdadeira prova da verdade e que não há o que esconder. Desesperada, Rosana pergunta o que Mateu pretende fazer com aquilo, e ele responde que primeiro mostrará para o seu povo e depois para o pai dela. Batista, intrigado com a movimentação, pergunta o motivo de tanta agitação, e Bartolo explica que aquilo é apenas um costume da gente deles, acrescentando que, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o lençol manchado não é motivo de orgulho para a noiva. Mateu então pede para Rosana se vestir. Mesmo contrariada, Rosana acaba se vestindo e Mateu a conduz até fora do quarto. No caminho, Rosana suplica para que ele não faça aquilo, mas Mateu permanece firme em sua decisão. Enquanto isso, na casa de Gumersindo, Angélica comenta sobre ter sentido falta da irmã no quarto, mas Leonora tenta acalmá-la, dizendo que, com o tempo, ela se acostumará com a ausência. Logo em seguida, Mateu chega na casa de Gumersindo, afirmando em voz alta que trouxe a prova da palavra dele, e em seguida joga o lençol manchado sobre a mesa. Gumersindo fica em total silêncio, em estado de choque, sem saber como reagir de imediato. E Angélica, confusa, pergunta o que aquilo significava. Mateu então declara que Rosana era pura e reforça sua palavra diante de todos. Gumersindo, ainda sem acreditar totalmente na situação, pede explicações para Rosana, deixando o clima mais tenso dentro de casa. Mateu garante a Gumersindo que Rosana mentiu, ressaltando que só se casou com ela para provar isso. Gumersindo pergunta o que Mateu quer que ele faça, mas Mateu responde firme que Rosana agora é sua mulher, e sendo assim, ela viverá como ele quiser. Rosana, abalada, confessa a Angélica que inventou tudo e admite que só se tornou mulher de verdade na noite anterior. Maria, por sua vez, pede que Rosana preste atenção e deixa claro que não quer nunca mais ouvir queixa alguma contra o marido, que ela própria arranjou, pedindo ainda que Rosana esqueça que ela é sua mãe. Angélica chora desesperada, alegando que não quer mais se casar. Gumersindo pede calma e sugere que ele e Mateu conversem em paz, reconhecendo que entende a revolta do rapaz, mas também revelando que está profundamente envergonhado pelo que aconteceu. Ele confessa sentir-se mal pela tamanha vergonha que a filha lhe trouxe e declara que, como pai, deseja encontrar uma forma de se entender com Mateu, destacando que o que Rosana fez foi algo lamentável. Gumersindo recorda que Mateu nunca negou o beijo, e isso foi o suficiente para ele acreditar na palavra da filha. Com pesar, Gumersindo afirma que Rosana está apaixonada por Mateu e então pede para que eles conversem como sogro e genro, solicitando ainda a presença da própria Rosana. Chamando-a, ele pede que ela se sente ao lado do marido e declara que está se acertando com Mateu, deixando claro que deseja que os dois vivam em paz. Gumersindo anuncia que eles irão para a Europa, mas Mateu recusa de imediato, alegando não querer ir. Surpreso, Gumersindo questiona o motivo, e Mateu explica que tem um contrato, mas Gumersindo rebate dizendo que agora ele é seu genro e marido de Rosana, portanto as coisas são diferentes. Mateu, firme, afirma que só voltaria para a Itália se fosse muito rico, e Gumersindo, após ouvir isso, concorda. Em seguida, Gumersindo pede para Mateu viver na casa deles e comandar os italianos. Mateu questiona sobre Antenor, mas Gumersindo deixa claro que ele receberá ordens de Mateu. Por fim, olhando fixamente, Gumersindo pergunta o que Mateu tem a dizer diante de tudo aquilo, mas Mateu permanece em silêncio.